Fala aí, meu nome, beleza? Estamos aqui hoje com mais uma aula do nosso curso de Segurança da Informação com Prática e hoje a gente vai falar sobre backdoors. A gente viu várias coisinhas na prática, tem determinadas coisas que eu não posso mostrar no YouTube, porque o YouTube não deixa, ele tá certo, né? Porque pode prejudicar algumas pessoas. Na última aula a gente falou sobre os spywares, a gente vai falar sobre backdoor, que é muito importante você entender como é que funciona, para você saber como que o cara pode voltar no seu computador ou não, no seu celular ou não, e parar de me mandar mensagem dizendo assim, hackearam meu telefone, Alfredo, já comprei 5 telefones e todo cara consegue hackear porque ele é muito bom. Vamos lá pro material. Backdoor, você já sabe, se você sabe um pouquinho de inglês, você sabe que door é porta e back você sabe que é, no caso aqui seria fundos, né? Então aqui basicamente a porta dos fundos. O que são portas? Quando a gente fala o nome backdoor é porque no computador tem coisas chamadas portas de comunicação. Olha só que coisa linda e maravilhosa. Então esse porta dos fundos não tem nada a ver com o canal de comédia aqui do YouTube e também não é aleatório, é porque os computadores, para poder realizar a comunicação, eles utilizam portas de comunicação. Essas portas de comunicação são representadas por números. E a gente tem assim, vou dar uma resumida aqui, tá? Se você quiser aprender mais sobre portas de comunicação, tem um curso prático de redes aqui, onde a gente fala sobre isso. Eu e Guanabara, a gente explica as portas, os protocolos, quais são os protocolos de portas, esse monte de coisa bem mais a fundo. Mas basicamente hoje eu vou só explicar o que é uma porta de comunicação. Se você quiser aprender mais a fundo, dá uma olhada no curso prático de redes. E essas portas de comunicação, elas são representadas por números, que vão de 0 a 65.535. Então, ok, lindo e maravilhoso. Todo sistema de computação que utiliza redes de computadores, ele tem essas portas. E essas portas são basicamente buracos, formas de entrada e saída de dados dentro do seu computador, da sua internet, do seu modem, de tudo que você está acessando e está se comunicando com a internet. Basicamente, se você usa a internet, está usando um protocolo chamado TCP/IP. E esse TCP/IP, ele utiliza essas portas de comunicação. Resumindo, a gente tem dois tipos de porta. A gente tem as portas que a gente chama de baixas, portas baixas, que elas são representadas por números também, representadas por números, vai de 0 a 1023, e a gente tem as portas altas, que vão de 1024 a 65.535. E a porta backdoor, ela vai utilizar alguma dessas portas para poder voltar ao computador. As portas baixas, elas são específicas e utilizadas para os serviços e protocolos, protocolos de rede. O que é um protocolo? Se você quiser aprender mais sobre os protocolos de rede, entender o que são os protocolos, curso de fundamentos de redes, onde eu explico melhor a questão dos protocolos, tá? O que é, serviço, um monte de coisa. Mas basicamente esses protocolos são programas que fazem a internet funcionar. Tem um programa para baixar e enviar arquivo, tem um programa para abrir e-mail, tem um programa para ver e-mail. Então, resumindo, é isso. Então, essas portas baixas de 0 a 1023, elas servem para esses serviços e protocolos. As portas altas servem para as respostas do que a gente pergunta na internet. Quando você digita assim, youtube.com, você está fazendo um pedido, uma requisição. Ô, navegador, abre para mim o YouTube aí, e na hora que o YouTube recebe essa requisição, ele tem que responder a você. Ele responde para quê? Para porta. Imagina assim, que na sua casa, para você sair e entrar na sua casa, você tem uma porta para isso. Então, você tem uma porta que você usa para entrar e sair na sua casa. Só que na sua casa, você tem normalmente uma porta só para você entrar e sair, né? Nos computadores, a gente tem uma porta que serve só para entrar e uma porta que serve só para sair. O computador, eu sempre falo que ele é meio supersticioso. A porta que entra não é a porta que sai. Então, se os dados eles estão sendo utilizados ali para perguntas, é só para perguntas, se é para resposta, é só para resposta. Algumas exceções e tal, mas basicamente é isso. Então, por isso que a gente chama de porta, uma forma de entrada e saída de dados. Quando a gente fala, voltando lá para a cartilha de backdoor, quer dizer que ele está utilizando alguma porta que não está sendo monitorada pelo seu sistema de proteção. No caso, esse sistema de proteção a gente chama de firewall. É ele que vai mais ou menos proteger ali a tua rede, deixando entrar ou sair. A gente vai ver isso mais para frente nos próximos módulos ou nas próximas aulas. E a backdoor vai usar essa porta que ninguém está tomando conta para poder acessar o seu computador quando ninguém está vendo. É isso, basicamente. Então, assim, olha só. Backdoor é um programa que permite o retorno de um invasor a um computador comprometido por meio da inclusão de serviços criados e modificados para este fim. A questão dessa porta é que você entrou na internet, baixou um programa, baixou um arquivo, um crack de jogo, ou KMS, ou de Photoshop, do Corel, você baixou. Na hora que você executa, ele roda um backdoor que vai ficar sempre avisando para o hacker que você está online quando você conecta. Ele vai fazer assim, você abriu, ligou o computador, conectou a internet, o backdoor usa essa porta que ninguém está monitorando e fala assim, olha, tô aqui,
aqui, hein? O cara conectou agora. Acessa ele que ele tá disponível. Porque imagina o cenário. O hacker, por algum motivo, conseguiu invadir o seu computador. E aí vem a hora onde você tem que ter noção de como é que funcionam as coisas. Ele invadiu o seu computador. Então quer dizer que ele viu a tua identificação online e por algum motivo conseguiu entrar no teu computador e ele tá acessando o seu computador. Só que se você desconectar a internet e conectar de novo, o teu endereço de IP troca. Então ele vai ter que fazer todo o processo até chegar até você. Você já deve ter visto nos filmes e nas séries que uma pessoa, quando ela vai para proteção à testemunha, ou quando ela quer viajar para outro país sem ninguém saber, ela troca a identidade dela. Então ela tem um número de identidade, CPF, ela para de usar esse número e passa a usar outro número. Na hora que ela passa a usar outro número, aquela pessoa antiga não existe mais. Se a polícia for atrás daquela pessoa antiga, ela não vai chamar, porque aquela pessoa não existe mais, aquele número não está mais sendo utilizado pela pessoa. E aí ela cria um novo número, que se a polícia quiser achar ela, vai ter que procurar de novo a pessoa, ligar um novo número. É isso que o backdoor entende. Ele sabe que toda vez que você desconecta completamente da internet e conecta de novo, seu número de identificação pode ter mudado. E aí o hacker nunca mais vai ter acesso ao teu computador e vai ter que fazer todo o processo de invasão, de captura, até chegar a você de novo. Então o backdoor é uma forma assim, olha, se o cara trocar a internet, eu, backdoor, vou sempre dizer pro hacker onde o computador dele está conectado. Sempre vai fazer uma comunicação para que o computador passe todos os dados para o hacker e o hacker consiga acessar o computador. Essa é a função do backdoor. Basicamente, ele sempre vai permitir que o hacker retorne ao computador. Independente de você trocar de IP, trocar de internet, desconectar, conectar de novo, só vai conseguir se livrar disso se você formatar o computador, né? E, pelo amor de Deus, não adianta você formatar o computador e aí botar o crack das coisas de novo, que aí você vai botar o backdoor de novo no computador. Pode ser incluído pela ação de outros códigos maliciosos, como o Trojan, que é muito comum ter backdoor, que tenham previamente infectado o computador ou por atacantes que exploram vulnerabilidades existentes nos programas instalados no computador. Por isso, sempre manter o computador atualizado. Após incluído, o backdoor é usado para assegurar o acesso futuro ao computador comprometido, permitindo que ele seja acessado remotamente, à distância, sem que haja necessidade de recorrer novamente aos métodos utilizados na realização da invasão ou da infecção, na maioria dos casos, sem que seja notado. Então você que fala para mim assim, eu baixei o KMS e nunca aconteceu nada. Sim, para isso que ele foi feito, para você nunca saber o que está acontecendo e ele continuar fazendo. A forma usual de inclusão do backdoor consiste na disponibilização de um novo serviço ou na substituição de determinado serviço por uma versão alterada, normalmente possuindo recursos que permitem o acesso remoto. Programas de administração remota como Backorify, aí vai a parte prática para você praticar aí, é uma forma de criar um backdoor e utilizar um backdoor. O NetBus também, o Sub7, VNC, que é de acesso remoto, né, mas você tem como mascarar ali para poder mexer e tal, e o Radmin. Se mal configurados ou utilizados sem consentimento do usuário, também podem ser classificados como backdoor. Então, posso usar o VNC, que é uma ferramenta de acesso remoto, assim como o TeamViewer, assim como o N10, que para poder acessar remotamente o computador, inclusive tem um vídeo aqui no canal onde eu e o Guanabara mostramos como fazer acesso remoto. Você pode usar o TeamViewer para fazer esse tipo de coisa, que se o usuário não souber que você está acessando, acaba que também funciona como backdoor, mas se o cara for um pouquinho mais esperto, ele consegue ver o que está acontecendo. Mas testa aí, usa o VNC e usa o TeamViewer, que dá para saber e fazer alguma coisa com eles. Inclusive, vou até mostrar nas próximas aulas como é que usa e faz um acesso remoto, já que a gente está falando de backdoor. Há casos de backdoor incluídos propositalmente por fabricantes de programas sobre a alegação de necessidades administrativas. Por exemplo, se você joga um LOLzinho da vida, se você joga um Valorant, esses programas, esses jogos, eles têm uma ferramenta de acesso remoto onde a desenvolvedora do jogo tem acesso ao seu computador, supostamente tem acesso ao cliente do jogo no seu computador, para saber se você está usando algum tipo de hack e poder banir você caso você faça alguma coisa. Esse Safeguard, SteamGuard, basicamente é uma forma de acesso remoto que a Steam usa para saber se você está usando algum tipo de hack para poder banir você e penalizar de alguma forma. Então, supostamente, todos os jogos que você instala, eles têm uma ferramenta de backdoor para acessar o seu computador. Inclusive o Windows, na época do Windows XP, foi descoberto uma chave de registro no sistema que era vinculada à NSA, tem até matéria aí na internet. Se você quiser entender um pouco mais sobre isso, dá uma pesquisada aí, que eu não vou falar disso aqui agora para não ter polêmica, mas existe também coisas desse tipo. E quando ele fala aqui de necessidades administrativas, justamente está falando disso. Que a empresa fala assim, olha, eu tenho acesso remoto ao cliente do jogo no computador dos usuários, que é para saber se ele está usando algum tipo de hack. Ok, é válido para poder manter a saúde da comunidade do jogo e tal, mas aí a gente não sabe, está sendo feito com segurança, sem segurança. A gente acredita que quando é uma Riot da vida, uma Blizzard, é feito de forma segura que não vai prejudicar o usuário, né? Mas aí pode ser que você está usando jogos de empresas duvidosas. E aí, nesse caso, pode ser que seu computador esteja sendo atacado aí e você nem sabe do que está acontecendo. Ah, Alfredo, mas se eu tivesse sendo atacado, eu saberia. Nem sempre, porque essas ferramentas são utilizadas para que você não saiba que está sendo atacado, entendeu? Esses casos constituem uma séria ameaça
segurança de um computador que contenha um destes programas instalados, pois, além de comprometer a privacidade do usuário, também pode ser usada por invasores para acessarem remotamente o computador. Então, cara, é bem complexo, mas agora você já entendeu o que é o backdoor. É um programinha que permite que o hacker consiga acessar o seu computador independente do que você faça, a não ser que você apague o backdoor. Se você apagar, já era. Gente, não existe isso de, Alfredo, eu troquei de telefone e o hacker é tão bom que ele consegue acessar todo o telefone que eu uso. Cara, não existe isso. Você tinha um backdoor instalado no teu telefone, quando você trocou de telefone, ele não existe mais, a não ser que você baixe de novo os mesmos programas, infecte de novo o teu celular com o backdoor, senão isso é impossível. Já sabe, me segue aqui nas redes sociais e seja feliz estudando essa cartilha de segurança da informação que é muito maravilhosa e linda. Deixa aqui nos comentários as suas dúvidas, o que você quer perguntar, o que você quer saber, que eu te respondo no HRBR Responde, beleza? E responda os comentários também. Às vezes não dá para responder porque os caras perguntam coisas complexas, mas eu tento sempre responder todo mundo. Nos vemos na próxima aula e vamos fazer uns acessos remotos aí para você treinar e praticar. Beijos de luz.